Oi pessoal, tudo bem com vocês? Programa Inspiração começando e para manter você sempre muito motivado e, é claro, inspirado. Hoje vamos abordar a importância da gestão de relacionamentos no ambiente profissional. O vereador Sidney Campos vai compartilhar um pouco sobre como cultivar conexões positivas e eficazes que geram impacto social. O nosso especialista de hoje vai destacar a importância de cultivar bons relacionamentos profissionais e dar dicas de estratégias para ter relevância no ambiente corporativo. No Desafio Inspiração, saúde mental no trabalho. E hoje, com uma dinâmica diferenciada. E o artista misterioso que trará uma arte inspiradora. E olha que esse artista é especial, hein? O programa Inspiração começa agora. Em seu primeiro mandato, Sidney Campos é administrador e tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a população e desenvolvimento sustentável da cidade. Com experiência em gestão pública e forte atuação em projetos sociais, Sidney traz uma visão sensível sobre as dinâmicas humanas no ambiente profissional. Sidney, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Prazer enorme conectar você com o nosso público para conhecer um pouquinho dos seus objetivos e o trabalho que você vem realizando. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e poder transmitir um pouco do nosso trabalho aí a toda a população joseense. Muito bom. Como o nosso programa fala muito sobre motivação pessoal, a primeira pergunta é a gente entender um pouquinho o que te motivou a se tornar um vereador e se dedicar nessa gestão, né, de relacionamentos profissionais, porque o vereador nada mais é uma pessoa que fica fazendo essa ponte, né, entre as relações humanas, né? O que te motivou a estar na política? Sim, o vereador ele faz a interlocução entre a população e os serviços públicos, né, do seu local de trabalho. Em 2014, o meu filho, Gabriel, ele faleceu de uma doença chamada coqueluche no nosso hospital aqui em São José dos Campos, na Vila Industrial. E a partir daquele momento eu vi que eu precisaria ajudar a cidade para que não acontecesse o que aconteceu com o Gabriel. Foi um erro técnico ali de procedimento e a partir desse momento eu me tornei vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, fui eleito 2 vezes no mandato de vice-presidente e fui ajudando a construir tanto as políticas públicas para atender toda a população e consertar alguns erros, né, que acontecem, porque a gente vive numa cidade muito grande e erros acontecem. Então, a partir desse fato, foi onde eu me interessei a gente melhorar os serviços públicos a toda a população. Muito bom. Sempre num processo de dor, né? Trazendo um acolhimento para que isso não aconteça também com outras pessoas, porque não existe dor maior do que essa, né? Então, realmente, que bom que dentro dessa situação toda você conseguiu ressignificar e achar uma oportunidade. Hoje está aqui para poder auxiliar, né? Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao tentar estabelecer uma boa comunicação entre a administração pública e a comunidade? Sim, a gente tem diversos canais de comunicação, né, nas redes sociais, mas a gente enfrenta hoje um grande desafio com as fake news, né, as desinformações. A gente aprova diversos projetos de lei, às vezes numa plenária nossa, numa sessão, a gente aprova mais de 600, 700 documentos. E infelizmente, às vezes tem portais que não tem aquele diretor-chefe, não tem o editor e etc. Toda a equipe que uma estrutura de uma grande empresa, ela precisa ter para poder transmitir a informação. E aí acaba gerando fake news, acaba gerando a desinformação. E a gente tem que resolver isso, a gente tem que trabalhar para corrigir esse erro. E acaba que a gente levando muito tempo para corrigir a desinformação, sendo que a gente poderia estar usando esse tempo para levar boa informação a toda a população. Então hoje um desafio muito grande, tanto da classe da gestão pública como na iniciativa privada, é a gente trabalhar com corrigir a desinformação, a fake news e levar a boa informação, a informação correta à população, porque infelizmente ainda ela acaba caindo nas fake news e dá um trabalho para a gente corrigir isso. Porque daí gera um mal-estar, né? Quando vem uma informação que não é válida e até você corrigir, né, já gerou todo aquele confronto, né? Sim, e distorce. Às vezes você aprova um projeto e acaba
o título não condiz com a matéria. Então, o título é sensacionalista e polêmico, e acaba que o munícipe ele só acaba lendo o título e não lê todo o conteúdo. E isso também gera um transtorno e a gente precisa corrigir isso. Então, leva tempo. Ainda mais nesse momento que está em tanto aceleramento, né? As pessoas querem coisas imediatas, né? Então, acho que a orientação, né? Você pode até confirmar isso, é orientar a população a buscar sempre um oficial, né? Onde está a comunicação oficial mesmo, né? Da Câmara. A gente tem as sessões que podem ser acompanhadas, né? Sim. Quando a gente está em audiência pública, está conversando com a comunidade, algum evento, a gente sempre solicita para que procure os canais oficiais, que no caso seria aqui a TV Câmara, né? O nosso portal da Câmara. Na Prefeitura nós temos o site da Prefeitura, os órgãos oficiais que lá estão as informações corretas para a população. E a sessão de Câmara, ela é transmitida ao vivo, né? Toda terça e quinta? Sim, toda terça e quinta, a partir das 16 horas, transmitido ao vivo aí pelas plataformas a sessão de Câmara. Inclusive se você entrar no Instagram da TV Câmara, toda terça e quinta eles colocam lá o link para ficar super fácil, para você clicar e você já entrar e acessar, né? Então, isso é um convite para que a gente, antes da gente fazer um julgamento sobre uma situação que muitas vezes a gente não teve todo o conteúdo ali, realmente buscar conhecer sobre, né, para que a gente possa depois questionar, né, e os gabinetes estão aí, né, à disposição para que as pessoas possam fazer essa conexão, né, com o vereador, né. Sim, todos os gabinetes estão aí, todos os vereadores estão trabalhando, a gente tem o recesso agora, porém os vereadores continuam trabalhando e a população deve buscar informação junto aos vereadores, né, junto à assessoria, para que ela tenha o serviço público com qualidade e não seja prejudicada aí com informações errôneas, né? Falando um pouquinho agora das suas ações, vereador, você poderia compartilhar com a gente alguns projetos que já estão ativos ou futuros projetos, né, para que as pessoas entendam um pouquinho quais são os planos que você tem para um bem viver aí da população? Sim, nós estamos aí com 6 meses de mandato, conseguimos fazer captação junto ao governo do estado, em torno de 8 milhões para São José dos Campos, 6 milhões para a Secretaria de Educação, 1 milhão para a Secretaria de Saúde, e isso vai ser revertido em serviços públicos, né? Na educação, construção de uma creche para 352 crianças, na saúde, compra de equipamentos, serviços, e também na área de infraestrutura. A gente protocolou 39 projetos, desses 39 projetos, 5 já foram aprovados, e um que eu estou muito otimista que vai ser aprovado é com relação ao teste de glicemia para crianças de 4 a 12 anos. Como eu luto bastante na causa da área da saúde, as crianças, para fazer, as mamães têm que fazer o teste de glicemia nas crianças e tem que ficar espetando o dedo várias vezes ao dia. Então, hoje em dia, já tem um aparelho que você instala no bracinho da criança, ele fica o dia inteiro ali monitorando a glicemia da criança. Então, a gente está trabalhando que esse projeto seja aprovado e com o recurso de um deputado, a gente vai conseguir comprar esses equipamentos e distribuir para as nossas crianças aqui de São José dos Campos. Então eu estou muito otimista com esse projeto, eu sei que vai ajudar muito as mães, as crianças, porque é bem doloroso. Tem criança que deixa até de comer porque não quer fazer. Então, isso é muito importante você falar, porque como o nosso programa ele visa muito a questão do desenvolvimento pessoal, a gente se preocupar com como a criança vai estar mentalmente nesse processo é muito importante. A minha filha até teve um processo de doença também, até 1 ano e meio, e a gente sempre ia para ela fazer a coleta no hospital e ela gerou um trauma. Ela passava na rua ali da maternidade e ela já começava a chorar. Eu falei, filha, não, a gente não vai no hospital porque criou um trauma, né? Então é muito importante essa preocupação mesmo na condução, né? Ainda mais a gente sabendo que a primeira infância é um lugar onde vai interiorizar todas as crenças, né? Então, como ela está sendo conduzida, define muito, né? Então, parabéns por essa iniciativa, né? Através do processo que você passou, você conseguiu olhar como eu posso melhor condicionar essa situação para ela ser mais leve, porque já é um momento desafiador, né? Sim, muito desafiador, principalmente a área da saúde, que cada vez que a gente melhora mais o serviço público, o privado começa a vir para o público. E aí é onde a gente tem as nossas filas aí de espera que precisa ser melhorada. Sim, sim. Como você tem promovido a colaboração entre diferentes setores do governo e da sociedade civil em São José dos Campos? Sim, a gente trabalha com temas dentro do nosso mandato e a população, né, as pessoas que precisam de determinados serviços nos procuram. Então a gente faz reuniões em conjunto com as secretarias, com os secretários, para que a gente possa solucionar esse problema com aquelas pessoas que estão demandando. A audiência pública também, a gente está fazendo algumas em bairros para a gente ouvir a demanda da população. São José é muito grande.
Só a nossa região aqui, que é a região sul e oeste, aqui a gente tem quase 400 mil pessoas. A gente não consegue, na rede social, atingir todas essas pessoas. Sim. Então a gente trabalha com rede social, a gente trabalha com audiência pública, a gente trabalha com reuniões locais, com lideranças de bairro, com enquetes em comunidades. É uma ferramenta muito bacana que a gente descobriu dentro do Facebook, são as comunidades. E ali a gente consegue colocar a pauta específica que aquela comunidade está buscando. Então é uma ferramenta muito bacana também, que a gente consegue até... já fizemos 3 projetos de leis através dessas comunidades, então é bem bacana. Essa colocação sua já bate de encontro com a minha próxima pergunta, que falaria muito sobre o feedback da comunidade, né? Como que você coleta, né, esses feedbacks a fim de fazer as suas tomadas de decisões, porque assim, você tem a sua experiência com os seus processos que você passou, né, de dor, mas escutar, né, isso que você está falando, quando a gente separa em comunidade, tenta entender qual é a dor daquela comunidade, a gente consegue ser mais assertivo, né, no projeto, na resolução, né? Sim. Hoje mesmo eu estava na feira do Parque Industrial, então a gente busca junto, direto ao munícipe, né, ao cidadão, a opinião sobre o que a gente está colocando como proposta e o que ele precisa também de melhoria nos serviços públicos. E a gente vai coletando essas informações e é bem bacana, saem muitas ideias. Às vezes o poder público está direcionado para um lado, a gente começa a ouvir a população, opa, temos que mudar. Sim. Então a gente faz esse trabalho direto com o munícipe para poder melhorar os serviços públicos. Muito bem. Falando de gestão de crises, como você lida com situações de crise ou conflito no relacionamento entre governo e a população? Você pode dar algum exemplo prático aí, né? Porque cada vereador, ele vem com a sua bandeira, né? Defendendo os seus propósitos aí, os objetivos, né? E todos têm o seu valor, né? E muitas vezes a gente cria as expectativas, não consegue ser atendido imediatamente, Sim, né? A área da saúde é uma área que sempre tem atrito. Por quê? O munícipe, ele precisa do atendimento, ele quer aquele atendimento rápido. Nós temos um sistema muito grande aqui em São José dos Campos, porém a gente tem uma demanda externa. Muitos munícipes de outras cidades em torno de São José dos Campos vêm usar o nosso serviço público aqui. Nós temos aí quase 800 mil habitantes. Nós temos cadastrado no nosso sistema de saúde aqui de São José dos Campos quase 1.400.000 pessoas. Então, para você ver, pessoas de Jacareí, Caçapava, etc., vêm usar os nossos serviços públicos. Com isso, gera atrito lá na ponta, lá. Na hora que o munícipe está sendo atendido, a demora, às vezes ele quer o sistema mais rápido e não é assim. Eu gosto de ir em loco. Então, deu aquele problema, deu a demanda, o munícipe entra em contato, eu saio do meu gabinete, eu vou lá na UBS, na UPA, no hospital, faço a interlocução do munícipe com a Secretaria de Saúde, no caso da área da saúde, para a gente tentar solucionar aquela demanda ali mais rápido possível e não virar, né, um grande problema para todo o serviço público. Porque dependendo da situação, tem coisas que são de extrema urgência e realmente não dá para esperar, que foi o que aconteceu com você também, né? Então... Sim. Não dá tempo, não é você fazer um ofício, às vezes demora 20 dias para ser respondido. Então, o munícipe quer aquele atendimento e ele está precisando daquele atendimento dependendo da situação, é algo realmente de imediato, né? Isso. De urgência. Qual é o papel da transparência na gestão pública e como você tem trabalhado para garantir isso em seu mandato? Isso é muito importante. A gente vem aí ao longo dos anos, a descrença da população, principalmente com os políticos, né? A área da gestão pública. E a gente tenta levar a informação, a boa informação, através dos nossos vídeos, dos nossos portais, das redes sociais, dos folders que a gente entrega nas feiras com QR Code. Então a população pode ir lá, pegar, assistir o vídeo. A gente tenta o máximo possível levar a informação através de vídeos para que a população possa entender o nosso trabalho e assim acreditar que é possível, tem pessoas sérias fazendo um trabalho sério, buscando a melhoria dos serviços públicos. Inclusive, já comenta aí qual que é a sua rede social no Instagram, para quem está escutando o nosso programa e está acompanhando, porque eu acho que a rede social é algo que é muito conecto, né, com as pessoas hoje, que está ali todo dia, o Store, né, o Reels, vídeos curtos. Fala aí pro pessoal qual é. Todas as minhas redes sociais é Sidney Campos, né? E também tem nossos grupos de WhatsApp, que quem quiser ser adicionado, que é o 12988454545.
Lá no Instagram do vereador, você clica no link, já tem o WhatsApp lá para você clicar que já te direciona. Sim. Então, se você já quiser falar diretamente com o assessor, vai ter alguém lá para te atender, tá? Curiosidades do mandato. Você poderia compartilhar uma experiência curiosa ou surpreendente que tenha vivido durante o seu tempo como vereador aqui já? Talvez algo que você conseguiu, né? Sim, ou não, eu situação. achei interessante. Eu fiz contratei uma estagiária agora para o gabinete. E a gente não tem acesso, porque tudo é um processo, né, no CEA, etc, etc. E aí ontem eu estava conversando com ela falou, Sidney, eu cheguei em casa, eu falei que estava trabalhando no seu gabinete, e a minha mãe falou que já te conhecia. Eu falei, que legal, bacana. Não, que você ajudou a minha mãe. Eu falei, o que eu ajudei? A irmã dela desapareceu o ano passado, sumiu, ficou 2 dias desaparecida aqui em São José dos Campos. E esses 2 dias eu foquei, em conjunto com meus amigos, meu padrinho de casamento, a gente ficou buscando, tentando localizar. E a gente teve êxito, a gente localizou ela no quiosque lá do Vale do Sol. Então eu achei interessante a gente ter resolvido um problema lá atrás e hoje a irmã dessa pessoa está trabalhando com a gente no gabinete. Então isso foi uma coisa interessante que eu vivi, foi ontem a gente... Para você ver como tudo reverbera, né? O que você faz aqui depois vai, né? Por isso que é tão importante a gente manter as conexões de forma positiva, porque a gente nunca sabe quem vai ser a porta que vai abrir o próximo caminho que a gente tem para galgar, né? Vereador, fala pra gente quais são suas expectativas para o futuro da gestão sua aqui dentro da atuação, né? Como um vereador, de imediato já desejo umas boas-vindas, né? Que 6 meses iniciando nesse processo, mas já tem uma história, uma trajetória muito bacana aí e com certeza tá cheio de vontade de facilitar esse processo de contribuir na vida do munícipe, né? Sim, nesse mandato de 4 anos, espero, no término, eu ter conseguido, né, melhorar diversos serviços públicos aqui para o joseense. Como eu falei, eu passei por uma situação difícil em 2014 e eu quero que muitas pessoas não aconteçam isso. Então eu estou trabalhando todos os dias, né, para que a gente possa entregar um mandato com resultados e a população fala, realmente, valeu a pena votar lá no vereador Sidney Campos, entregou esse serviço público, isso está funcionando melhor. Então eu espero que a população daqui a 4 anos tenha mais serviços públicos com qualidade. Obrigada, vereador, por essa conversa enriquecedora que nos ajuda a descobrir como cultivar conexões positivas e eficazes. O estúdio está aí de portas abertas para você. Obrigado. Vamos entender como construir e manter relações saudáveis e produtivas no ambiente corporativo. Quem fala com a gente será César Martins, especialista em gestão de relacionamentos. No quadro Desafio Inspiração, teremos uma dinâmica com você, isso mesmo. E a nossa arte inspiradora de hoje, qual será, hein? Vamos dar uma espiadinha? Estou ficando curiosa para saber o que é e quem é o artista. A gente volta já já, fica aí conectado. Estamos de volta com o programa Inspiração e hoje o assunto é gestão de relacionamentos profissionais. Esse, gente, é um assunto tão importante, ainda mais em um mundo cada vez mais interconectado. Por isso, construir e manter relações saudáveis e produtivas é fundamental para o sucesso de qualquer carreira. Para continuar conversando sobre esse assunto, recebemos agora César Martins, formado em comunicação social, especializado em gestão de relacionamentos. César é palestrante e consultor estratégico. César, muito bem-vindo aos estúdios. César, que é meu amigo também, a gente já compartilhou de palestras juntos, então é um prazer enorme vir aqui fazer essa troca, né, e contribuir aí com as pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aí compartilhar conhecimento e estar ajudando aí as empresas, de poder estar fazendo esse tipo de gestão de relacionamento que é tão importante no contexto atual. Muito bom. Como você define a gestão de relacionamentos no contexto corporativo e qual a sua importância para o sucesso de uma empresa? Se a gente for num contexto geral, eles vão falar que gestão de relacionamentos são algumas práticas que você coloca dentro de uma empresa para que você possa fazer esse relacionamento entre os colaboradores, né? Então, lá atrás eu entendi que o relacionamento é muito importante dentro de uma empresa.
ele que conduz a empresa a ter sucesso. Então, hoje, o contexto da empresa, se ela não tiver uma gestão de relacionamento, ela vai ter dificuldades, tanto com os colaboradores como os seus clientes finais. E não só pensando no resultado final, né, da empresa, assim, mas sim em cada indivíduo que está ali, né, entregando. Exatamente. Né? Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao tentar implementar uma cultura de relacionamento saudável entre os colaboradores? Eu costumo dizer que o principal desafio é as pessoas têm a tendência de resistir a mudanças. Então, quando você começa a colocar dentro de uma empresa a gestão de relacionamento, num primeiro momento, elas resistem. E também, por outra parte, a comunicação. Quando a comunicação da empresa ela não é uma comunicação eficaz, também fica mais difícil. Algum tempo atrás, eu li um livro que chama A Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, de Homero Reis. E foi um dos livros que eu comecei a me pautar para fazer essa gestão de relacionamento entre os colaboradores. Então, o maior desafio é comunicação, quando eu não tenho, e também não comunicar aos meus colaboradores de forma bem objetiva e clara a missão e visão e valores da empresa. Muitas vezes eles não têm isso de forma clara, então eles também não conseguem fazer com que o dia a dia deles se torne mais fácil. Estar bem alinhados, né? Que estratégias você recomenda para melhorar a comunicação interna e fortalecer os laços entre a equipe? Eu costumo dizer que a comunicação precisa ser aberta. Toda regra que você coloca, seja ela precisa ser aberta, para que eu possa saber, para poder cumprir. Quando eu não tenho essa comunicação aberta, quando eu também não ouço as pessoas, quando eu não consigo entender o que elas estão precisando, eu não consigo fazer uma implementação de uma cultura organizacional, um relacionamento entre esses colaboradores. A gente olhar com empatia, né, para o outro e também entender o que está se passando naquela situação, né, que tem bloqueado para trazer os melhores resultados, mas pensando também no desenvolvimento da pessoa, né, ali, né, treinar empresa, essas pessoas, fazer de alguma forma que essa comunicação através de informativos. Hoje tem empresas que eles fazem lá, gravam, hoje se usa muito a rede, a internet, então eles se gravam, tem empresas que gravam o jornal 1 minuto, então eles conseguem comunicar tudo o que está acontecendo, premiar essas pessoas por participação. Então isso vai fazer com que essa empresa consiga implantar uma gerência de relacionamento correta. E quando a gente fala assim, né, porque o nosso tema hoje é muito sobre essa questão da qualidade das relações profissionais, né? O que você sugere hoje, até mesmo que você adota, às vezes lá na empresa que você trabalha, para fortalecer esse laço entre quem está mais acima e os colaboradores, né? Para que ele possa se sentir mais pertencente a essa empresa também e trabalhe mais motivado, né? Porque eu acho que a motivação é um dos pilares dentro do desenvolvimento humano, e se ele não tiver, a gente fica muito pautado no colocar a goela abaixo, e colocar a goela abaixo não gera motivação, né? A gente já fala, né? Motivação, né? É um motivo para uma ação. Sim. Então, quando a gente consegue trazer isso para dentro da empresa, como eu falei anteriormente, missão e valores ali bem definidos, não somente os colaboradores, mas é muito importante que os donos de empresa, os CEOs, eles consigam também fazer isto na prática. Eles precisam estar envolvidos. Então, quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo fazer essa junção e que todos ali consigam entender que eles estão remando para o mesmo sentido, estão no mesmo barco, mas precisam remar para o mesmo sentido, então eu consigo começar a trabalhar esse relacionamento entre os colaboradores. E eu sempre vou dizer, você precisa estar sempre atento a tudo, estar sempre disposto a ouvir o que eles têm para dizer. Porque muitas vezes eles têm medo de falar. O colaborador, né? Tem medo de externar talvez alguma situação que esteja travando ele a fluir, né? Isso. Tá. E como que a empatia pode ser aplicada na gestão de relacionamentos? E qual o seu impacto na dinâmica do trabalho?
Como aplicar, assim, vamos falar assim, ativamente, uma ação. Como a gente poderia fazer isso? A empatia é um termo que eu gosto. Porque inclusive, a gente teve um programa só sobre empatia. Ela vem de origem grega, né? Né? Patia, de patos, né? Então, é se colocar dentro, né? Se colocar no lugar da pessoa, né? Eu costumo dizer o seguinte, é muito difícil você se colocar no lugar da pessoa, porque o significado da palavra é você entender o sentimento da pessoa. Eu posso entender o que o vereador acabou de falar agora da morte do filho, entender e tentar compreendê-lo, mas eu só posso sentir o que ele passou se eu passar pela mesma situação. Então, por isso que eu gosto de definir empatia. Foi modernizada essa palavra, então, e quando eu começo a entender, quando eu começo a sentar com as pessoas, ouvir essas pessoas, conhecer um pouco da vida dela, sentar do lado dela, conversar com ela, ver quais são as ações dela, como que ela vive, o que ela está passando no seu dia a dia, porque isso, quando eu consigo trabalhar, então eu consigo me colocar no lugar delas. Então, uma coisa que eu costumo dizer muito, a gente tem feito isso, então você tem uma empresa, uma multinacional, então você tem vários departamentos. Então, a gente pega, vamos lá, um departamento de vendas que precisa do departamento de crédito, da logística. Então, sempre há conflitos, porque um fornece para o outro. Então, eu costumo dizer para o colaborador, quando ele vem falar alguma coisa, quando ele vem reclamar de algum amigo de trabalho, eu falo assim, você já tentou entender o trabalho dele? Eu participei uma vez de uma dinâmica de uma empresa japonesa, que eles faziam um rotativo. E é engraçado que eles pegavam até gestores já e colocavam eles no chão de fábrica, para eles entenderem o dia a dia daquele colaborador. Isso é muito legal. Então, aí você cria uma empatia. Antes de eu cobrar algo de um outro colaborador, eu vou entender a dificuldade dele. Então, isso precisa pôr na prática. Nada vai conectar mais do que você entrar no personagem, né? Exatamente. Entrar no personagem. É o que nós estamos falando, de conexão. Muito bom. Você poderia compartilhar exemplos de práticas bem-sucedidas de gestão de relacionamento que viam em empresas? É uma dessas que eu falei agora, né? Que foi eles se colocarem em funções diferentes, gestores também fazer a parte de rotativa de departamentos diferentes, né? Mas existem outras práticas. Eu costumo falar muito do treinamento, eu costumo muito falar de ter ações que envolva todo mundo. Isso é muito importante. Quando eu crio ações dentro da empresa, que eu envolvo todo mundo, é como você falou lá no início, quando eu sinto que eu pertenço àquela empresa, então eu começo a colocar essas práticas. Então, eu treino essa pessoa, você pode fazer mentoria para essa pessoa, os próprios gestores... Começar a capacitá-la, né? Capacitar essas pessoas. Isso vai criando todo um contexto. Por isso que eu falo que não é tão simples assim. As pessoas, às vezes, as empresas, aí você pode fazer qualquer empresa, multinacional, estatal, elas querem ter um relacionamento externo, porque ela quer atingir lá na ponta o seu consumidor final, o seu cliente, o seu público, não importa. Porém, ela não consegue, muitas vezes, fazer o relacionamento interno. E é como o nosso ser humano. Se eu não consigo resolver internamente... Uma empresa é uma engrenagem, né? Se alguma coisa falha no meio do processo, lá no final alguma coisa não vai acontecer, não vai fluir, né? Então, realmente esse processo de olhar para todas as pecinhas que estão trabalhando para poder fluir junto, né? Como o feedback pode ser utilizado como uma ferramenta para aprimorar os relacionamentos no ambiente de trabalho? Importantíssimo é o feedback. É uma das coisas que eu mais hoje fico atento. Porque muitas vezes a falta, que eu volto ao início, a falta dessa comunicação, desse feedback, eu preciso dar um feedback para você do que eu estou vendo. E preciso também estar disposto a ouvir o retorno desse feedback. Então eu costumo dizer, a gente, como você falou no início, a gente já fez algumas palestras juntos, eu costumo sentar ao lado dessa pessoa, entender essa pessoa. Uma outra coisa, uma prática bem bacana é o feedback oculto, que você pode desenvolver dentro da empresa. Então, o que é o feedback oculto que a gente desenvolve? As pessoas vão elogiar outras pessoas, outros colaboradores. Então, elas só podem elogiar. Então, eu posso lá elogiar, eu não preciso me apresentar, elogiar uma pessoa que ontem ela fez um trabalho para mim, ela executou uma função dentro da engrenagem, que eu fui
bem recebido, ou que ela me atendeu prontamente. Então, esse feedback oculto também é muito bacana quando você coloca dentro de uma empresa. Porque aí as pessoas criam o hábito de elogiar e não de criticar. Prática, né? Tudo é uma prática. Quais habilidades interpessoais você considera essencial para líderes que desejam cultivar um bom relacionamento com sua equipe? Primeira coisa, acho que você já ouviu isso de mim. Gestor precisa gostar de gente. É, muito bom. Se ele não gostar de gente... Trabalha com gente, não gosta de gente, não vai dar certo, vai ficar difícil. O líder precisa gostar de gente. Ele precisa de resultados, toda empresa quer resultados, mas ele precisa gostar de gente. Quando eu gosto de gente, então eu consigo trabalhar isso. Então um gestor, hoje, eu preciso gostar de gente, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso estar ao lado. Eu preciso muitas vezes reconhecer que eu, como gestor, eu erro. E isso, quando eu reconheço para minha equipe que eu erro, eu crio uma empatia. Você se torna vulnerável, né? Eu acho que a vulnerabilidade, ela conecta muito, né? Exatamente. Até a Brené Brown fala muito sobre isso, porque todo mundo quer expor a perfeição, né? E até a rede social, ela tá aí colocando a gente num lugar de muita comparação. Mas a gente tem a condição de olhar para o outro e se inspirar, que é o que a gente quer fazer, ou a gente pode olhar para o outro e se sentir diminuído. E eu falo que o lugar é assim, é a gente olhar mais para o espelho e menos para a janela. Exatamente. Porque quando a gente olha mais para o espelho, a gente se coloca num lugar de autorresponsabilidade. E para de decretar a responsabilidade para o outro, né? E o outro a gente não tem controle. E o só sobre gestor, isso. ele é peça fundamental da engrenagem para essa gerência de relacionamento, para que essa cultura ela seja estabelecida. Porque se eu sou gestor, eu lidero que seja uma pessoa ou 10 pessoas, então eu preciso multiplicar isso. Então esse gestor também tem que se colocar como responsável quando algo ali no processo, né? Exatamente. Quando algo não dá certo, eu costumo dizer o seguinte, quando algo não dá certo, no futebol se manda o técnico embora ele não entre em campo, mas ele é o técnico. Eu costumo dizer na gestão o seguinte, eu sou o técnico, muitas vezes eu preciso entrar em campo, sim. Então se algo deu errado, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para mim e ver onde eu errei. Se eu não me comuniquei verbalmente ou de alguma forma errada, a equipe ela vai seguir o seu gestor. Como lidar com conflitos interpessoais sem prejudicar o ambiente de trabalho e as relações pessoais? Porque às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade de apontar alguma coisa, né? O feedback ele não vem só positivo às vezes, né? O feedback ele vem repleto de tudo aquilo que você vem fazendo de observação. Então, às vezes, essa colocação pode gerar um conflito. Como lidar com isso sem prejudicar o ambiente? Porque você no outro dia vai ter que voltar para aquele lugar e continuar se relacionando, né? Isso é um grande... por isso que eu falo que gente inteligente sabe se relacionar. Até essa semana a gente estava conversando sobre isso, no ambiente corporativo. Eu posso ter ali uma discussão no bom sentido com um colaborador. Então, a primeira coisa é manter o equilíbrio, sempre. Segundo, vamos escutar as duas partes, porque eu preciso escutar as duas partes, porque as visões são diferentes. Então, eu costumo dizer muito o seguinte, olha, de repente o que é justo para mim não é justo para você. Eu tive um ensinamento dos meus pais, você teve um outro. Ele ensinou para mim que isso era justo, e seus pais ensinou para você que era diferente. Então, eu sempre falo para eles, olha, vamos manter o equilíbrio, vamos conversar, vamos entender um ao outro, porque no outro dia, como você falou, você fica muito mais tempo dentro de uma empresa do que na sua própria casa. Sim. Então, quando acontece isso, eu procuro de imediato acalmar os ânimos, vamos parar, vamos conversar, respira, toma um café e vamos entender um pouquinho. Aí você consegue trazer esse ambiente, a tranquilidade novamente, porque um ambiente que não seja tranquilo, fica muito difícil de você trabalhar. Né? César, muito obrigada, foi muito bom essa conversa, acho que foi um start só para que as pessoas possam olhar para o seu ambiente profissional e olhar para a sua pessoa, né? Porque a gente tem que trazer para a gente o que eu posso melhorar dentro das minhas relações profissionais. É verdade, a gente nunca vai estar 100% bem, mas quando eu estou ali, eu falo que não existe vidas, existe uma vida profissional, vida material, existe uma vida. Então são pessoas que fazem uma engrenagem. Então se eu não consigo me relacionar com outras pessoas, nada vai dar certo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade,
estando aqui à disposição. E hoje é o que a gente precisa no mundo, né? Aprender a se relacionar também fora da esfera corporativa. Hoje eu tenho certeza que essa conversa ajudou muita gente também. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco para falar um pouco mais sobre esse tema tão relevante. Antes de irmos para o intervalo, vamos dar uma espiadinha em como está ficando a nossa arte do dia? O que será que esse artista está fazendo? Vamos também entender a importância de um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, com Márcia Santos. Então fica aí que a gente volta já já. O desequilíbrio entre vida e trabalho é um grande risco que hoje está sendo cada vez mais debatido no país. Inclusive, uma lei recente incentiva empresas a adotarem práticas de saúde mental. Um outro projeto em tramitação pretende obrigar empresas com mais de 50 funcionários a promover essas ações voltadas para o bem-estar emocional. Isso porque, gente, quando esse equilíbrio é prejudicado, podem surgir problemas de ansiedade, depressão, estresse e burnout. Essas condições afetam diretamente o desempenho no trabalho, as relações pessoais e a qualidade de vida geral das pessoas. Sobre isso, vamos conversar com Márcia Santos, psicoterapeuta e especialista na implantação da NR1. Muito bem-vinda, Márcia, aos nossos estúdios. Bem-vinda, muito obrigada. Para a gente falar desse assunto que está super em alta. Sim. E já foi o tempo que devia já ter acontecido, né, Márcia? Passou do tempo. Tem gente doente demais, por isso que chegou nesse ponto. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos entender o que é a NR1, né? Porque tem muita gente em casa que não sabe. A NR1 é uma norma regulamentadora, é a norma número 1, né, das relações trabalhistas. E ela vem sendo alterada desde 1978, quando ela surgiu. Ela vem sofrendo algumas alterações e o ano passado ela veio falando dos riscos psicossociais. Além dos riscos químicos, físicos, ambientais, o risco psicossocial foi olhado, foi colocado uma luz em cima dele, para que as empresas olhem para a saúde mental dos seus trabalhadores. Muito bem. O quanto é importante você ter um ambiente saudável para você trabalhar, como foi o que diz não só o César, né? Falou, não só na segurança do trabalho, mas também o cuidado com o emocional desses colaboradores, né? Márcia, quais são algumas estratégias práticas que você recomenda que as empresas implementem a NR1 e para promover um ambiente de trabalho mais saudável? O que você orienta para essas empresas hoje? A orientação é que se faça um mapeamento dos riscos, né, ocupacionais e mapeando esses riscos, a gente vai trabalhar o risco em si com um plano de ação que vai gerar o bem-estar, né? O que aquele trabalho que eu faço todos os dias, ele afeta a minha saúde mental. Então, as relações tóxicas entre funcionários, entre chefia, assédio moral, né? A empresa tem que ficar de olho hoje e ter ações que possam tornar isso menos, vamos dizer, mitigar esses riscos. Eles existem, então minimizar. Tem que mapear e vai ter que mitigar para que você possa ter um propósito de trabalhar, né? Você possa levantar da cama e falar assim, por que eu estou indo trabalhar? Exato. E como os colaboradores podem identificar sinais de estresse ou problemas de saúde mental em si mesmo, né, e nos colegas? E que ações podem ser tomadas para buscar esse apoio? Os comportamentos, eles variam de acordo com cada um, mas geralmente a mudança de humor, né, a pessoa, o isolamento social. Então, é um colega de trabalho que ele começa a alterar o humor, a se isolar de todo mundo. Não vou almoçar mais com a minha galerinha, da minha equipe, eu fico mais no canto. A insônia, então aquele funcionário que chega reclamando do sono, isso tem que ser mapeado. O sono é um dos
das coisas mais importantes para que a gente tenha uma vida saudável, um dia produtivo, né? E, Márcia, você poderia compartilhar um exemplo de plano de ação? Sim. O reconhecimento é um plano... ele tem que estar dentro do plano de ação, né? O reconhecimento, o apoio emocional, a comunicação, a cultura da empresa voltada para isso, para as pessoas, né? Ela tem que estar muito sendo trabalhada com a empresa como um todo, né? Então, desde a gerência geral até o funcionário que tem na portaria, né? Tem que olhar para todos. Todos né? envolvidos dentro dessa empresa. Isso. E diz pra gente, quais dicas você daria para os líderes e gestores que desejam cultivar uma cultura de apoio emocional e saúde mental entre a sua equipe? Então, os líderes são aqueles mais pressionados, né? Eles estão entre a alta gestão comercial e a produção, o resultado. Né? Eles são os que mais sofrem com burnout, com ansiedade, com estresse, com depressão. Né? Então, uma dica para que eles se cuidem mais. Para que eles né? olhem para eles. Eu trabalho em empresas, né? E eu atendo a liderança. Toda semana eu tenho um com crise de ansiedade, com pensamentos disfuncionais muito fortes, com incapacidade. E aquele funcionário, eu sempre digo, o funcionário que vai ter o burnout, que vai ter uma crise de ansiedade, é o funcionário mais comprometido. E muitas vezes é essa liderança, que tem que ser capacitada, tem que saber se comunicar, né? E tem que ser olhada. Muito bom. Gente, vocês sabem que o Desafio Inspiração, ele tem como foco a ação, né? Então, agora a Márcia, ela vai fazer com vocês uma dinâmica com o público de casa. Então, o convite agora é para que vocês venham interagir com a gente com uma prática que ela vai trazer um pouco mais de um bem-estar, um bem-viver, para que a gente possa olhar para a gente e praticar na nossa vida. Porque a gente tem desenvolvimento profissional quando a gente tem desenvolvimento pessoal. Então, vamos cuidar da gente. Então, agora é com a Márcia. Vou deixar ela conduzir, ok? Eu ensino isso em todas as palestras e as atividades que eu faço nas empresas, que é uma respiração. Né? Quando a gente sabe respirar, a gente melhora tudo na nossa vida, né? Então, eu digo muito isso nas empresas. Tá ansioso, tá com uma crise de ansiedade, vamos fazer uma respiração. Ela chama 4, 7, 8. Então, nós vamos inspirar em 4, prender em 7 e soltar em 8. Isso faz com que a sua pressão cardíaca, o seu ritmo cardíaco diminua e o sistema parasimpático nos ajude, que é o sistema do relaxamento. Então, vamos fazer comigo. Vamos respirar em 4, junto, hein, vamos contando. 1, 2, 3, 4. Vamos segurar em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos soltar pela boca em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse exercício ele tem que ser repetido no mínimo 4 vezes na hora que eu estou com uma ansiedade muito alta, né, um nervosismo, eu vou entrar para uma reunião, eu vou num canto, eu sento e faço essa respiração. Tá? E o respirar mais lento, gente, é justamente para a gente controlar o nosso pensamento acelerado, né, Márcia? Porque é uma missão, tudo. Né? Você enche em 4, opa, tudo ok. Agora segura 7, você acha que vai explodir. Não, mas é para que você possa desconectar mesmo, né, do externo. Vamos fazer mais outro, Márcia? Principalmente para a ansiedade. Vamos fazer outro. Esse outro, ele é um exercício também para desacelerar o pensamento e regular a sua emoção. Então, quando eu estou ansioso, eu também vou entrar numa reunião, eu vou desacelerar o meu cérebro, né? Então, eu vou colocar, ele é bilateral. Eu vou usar o meu corpo e os 2 hemisférios cerebrais, tá? Então, eu vou pôr a mão direita do lado que sente e a mão esquerda do lado que entende.
E eu vou bater assim, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tá bom? Isso vai diminuir a minha ansiedade e o meu estresse. Então, toda vez que eu vou sentar, então sentem confortáveis como nós estamos e a gente vai bater direito, esquerdo, direito, esquerdo. Observe o seu corpo, observe a sua respiração, direito, esquerdo. Respira fundo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Tá bem? E é muito bom, né? Porque a gente traz uma presença, né? Porque quando você tá ali batendo, você tá prestando atenção no seu movimento, né? E não vai ficar só aí, não. A Márcia preparou um material muito bacana para que vocês possam continuar essa investigação, essa busca do desenvolvimento pessoal. Então, o QR Code, material de bem viver, e também uma playlist que eu montei para vocês com várias meditações para iniciar o dia, para encerrar o dia, de reprogramação mental, trabalho de merecimento. Vai aparecer na tela para vocês, tá bom? Então vocês podem estar posicionando o seu celular e pegando esse conteúdo para que vocês possam dar continuidade nesse trabalho, ok? Então, gente, eu quero agradecer agora a participação da Márcia. Muito obrigada. Esse momento que a gente pôde trazer um pouquinho mais de acolhimento para as pessoas em casa. Obrigada. E agora, vamos revelar a nossa arte misteriosa? Hoje eu tenho a honra de receber um artista que é ilustrador, cartunista e escritor. Ele atuou como chargista na Folha de São Paulo e no canal Brasil, onde utiliza o humor e a ilustração para abordar temas relevantes da sociedade. Também é autor de livros infantis, onde leva a sua criatividade e talento para o universo da literatura. Suas publicações já cruzaram fronteiras, sendo apresentada em renomadas revistas internacionais como National Geographic Kids nos Estados Unidos e Fox Junior na Itália. A arte dele não apenas diverte, mas também provoca reflexões importantes sobre os direitos humanos e a sociedade. E é com muito prazer que recebo hoje Jean Galvão. Eu que agradeço estar aqui, essa oportunidade, esse convite. É um programa muito bacana, então é um prazer estar aqui e poder mostrar um pouco do meu trabalho. Então vamos nos inspirar agora com o trabalho de Jean, que a gente ainda não vai revelar, porque a gente vai mostrar só no final. Vamos conhecer um pouquinho mais esse processo criativo. Sim. Jean, você tem uma carreira longa e diversificada. De onde vem a sua inspiração para criar as suas charges, as suas ilustrações? E se tem algum artista, né, que tem te influenciado, te inspirado também? Sim. Vou começar pela última pergunta, né? Eu desenho desde sempre, como toda criança desenha, né? E algumas crianças param de desenhar, eu não parei. Eu gostava, eu queria ver aquilo, né? Eu queria fazer aquilo. Então, a inspiração foram outros autores, né? Primeiro os brasileiros, depois eu conheci outros de fora e fui vendo coisas novas e tudo. E aí fui tendo minhas próprias ideias, né? Depois comecei a trabalhar com isso mesmo. Então, eu consigo transitar, assim, pela charge política, pelo trabalho infantil. Eu tenho uma personagem que é uma avó, que eu publiquei no Instagram, depois virou um livro, fez muito sucesso. E livro didático, enfim, eu uso a linguagem do humor e do desenho. E qualquer assunto eu consigo fazer alguma coisa. Transformar numa ilustração, numa charge. Sim. Legal. Seu trabalho é conhecido por abordar temas sociais e políticos. Sim. Como você acredita que a arte, especificamente as charges, pode impactar a sociedade e provocar mudanças? Então, a charge, ela tem várias facetas, né? Mas, em princípio, ela usa o humor e a crítica para lançar luz sobre algum problema, né, da sociedade, às vezes aquecimento global e aí vai questões sociais, é o que estiver acontecendo na semana. Então eu pego os temas, tipo, tá rolando guerra agora, né, então, sabe, eu pego os temas que eu acho que eu poderia criar alguma coisa, né, mas nem sempre a charge é só para criticar ou rir.
existem algumas charges que elas são mais lúdicas e mais emocionais, assim, sabe? Que não é para rir, é mais para reflexão. Para trazer uma consciência também, né? Sim. Então eu consigo fazer bem essa... Eu me pauto, não passam para mim o tema que eu tenho que fazer, eu mesmo escolho. Você que aborda dentro daquilo, da sua sensibilidade ali, né? Sim, e aí eu tenho que ler bastante, eu tenho que estar bastante informado. Se tiver um assunto em que eu não tenho opinião sobre aquilo, eu não faço. Sim. Então e eu não posso errar na informação, né? Ainda mais porque agora... você está replicando, né? Exato, ainda mais agora com fake news, essas coisas. Porque todo mundo está consumindo muita coisa, Sim. né? Ao longo de mais de 30 anos de carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como chargista e autor? Como você superou esses obstáculos? Eles ainda estão aí ainda. Ainda estão, todos acontecem o tempo todo. É que assim, ter uma ideia, eu procuro ter uma ideia original sempre, algo que eu nunca fiz ou que alguém fez, eu pesquiso se aquilo foi feito. Eu procuro ter a melhor ideia possível até o último minuto de entregar para ter a melhor ideia possível e passar o recado, né? Então eu fui com muito tempo para criar, né? O desenho, a charge, tudo, ou uma tirinha, enfim. Mas para desenhar mais rápido. Então, não é que é uma dificuldade, mas eu não acredito muito nessa coisa de inspiração, assim, entendeu? Sim. Nossa, eu tive um pá. Sim, eu procuro, eu tô com a folha. A gente se inspira através de algo, né? Eu tô com a folha em branco ali, eu tenho os temas e é isso. Vou atrás da ideia, entendeu? Não é um insight novo, né? Algo que você já viu e se conectou com aquilo e se inspirou através de algo, né? Exato, de uma temática. Sim. E qual o desafio como artista que você ainda enfrenta, você vê? Porque o objetivo desse momento agora, né, do quadro do Arte e Movimento, a gente sabe que tem muitas pessoas em casa que muitas vezes gostariam de se desenvolver mais como artista. Sim. Mas com os bloqueios, com os medos, com as dificuldades que elas geram internamente, a gente sabe que existe essas resistências também. Olhar para alguém que conseguiu trilhar e prosperar, que seja uma inspiração para ela também. Então é legal elas olharem para a sua trajetória e se inspirar, né? Sim. Bom, a minha trajetória, né, tem esse tempo todo, então não havia praticamente internet você ter informação de outras coisas era muito difícil, né? E hoje você tem tutorial, TikTok, gente ensinando, né? Então eu acho que é mais fácil. Eu sempre fui autodidata nisso, né? Então, e o desenho, o fato de eu fazer desenho, por exemplo, para a revista Recreio, ou a revista Veja e tudo, me levou a adquirir muito conhecimento, porque muita coisa eu tinha que pesquisar. Não é só o desenho é a última coisa, o que importa ali é a ideia. Sim. E aí eu diria assim, para quem quer fazer, sabe, que às vezes pergunta, como você chegou no seu traço, no seu estilo? A gente começa copiando os mestres, entendeu? Sim. E aí fatalmente você vai chegar no seu estilo, e você ir no estilo tanto da ideia quanto do desenho, entendeu? E eu acho que o desenho hoje, ele tem desenhar em si, né? Tem um papel legal, assim, que tira você da tela, você tá ali concentrado, criando, é prazeroso para quem gosta, entendeu? Então, dentro do desenvolvimento pessoal, é um trabalho de mindfulness, de conexão, porque no momento que você tá ali, né? Até porque hoje tem, né? O pessoal que adora ficar pintando, né? Sim, tá uma febre isso, né? Vamos aproveitar e vamos revelar, então, a sua arte, que as pessoas estão curiosas de casa. Vira aí pra gente, mostra aqui nessa tela. Já posso virar? Pode virar, vai lá, mostra pra gente. Tá, e fala um aqui. pouquinho como se você se inspirou para criar essa charge aí pra gente. É uma ilustração, né? É uma ilustração. Uma ilustração, eu peguei o tema, né, que é a gestão de relacionamentos profissionais, e aí eu fiz assim, duas pessoas ali, elas estão se cumprimentando, e nos balões tem as abordagens, né? A conexão, a empatia, a resolução de problemas, confiança ali, networking e também feedback, né? Então elas estão falando sobre isso, né? Assim, ó, elas estão conversando e eu faço um desenho ali dentro, ali a resolução de conflito, né? Tem um cara ali no meio tentando com um coraçãozinho. Opa, e ele fez super rápido, gente. E aí eu acho que deu certinho com o que foi dito aqui, sabe? Então é mais uma ilustração mesmo, né? Que é mais positiva, assim, né? Mas que leve... Muito bacana. Obrigada, viu, Jean? Eu que agradeço. Por esse trabalho ainda mais tão personalizado com o nosso tema do nosso programa hoje. Sim. Realmente muito bacana, Mas foi um viu? prazer. Muito obrigado.
Chegamos ao fim de mais um programa onde aprendemos que a base de qualquer sucesso profissional está na qualidade dos nossos relacionamentos. A forma como você se relaciona consigo mesmo reflete diretamente no ambiente de trabalho. Por isso, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal também são fundamentais na construção de conexões verdadeiras e produtivas. Então, eu desejo a você e que a cada um de nós que saiamos daqui motivados a sermos protagonistas na gestão dos nossos relacionamentos, transformando os desafios em oportunidades e colaborando para um futuro mais conectado. Até a próxima semana com mais inspiração para a sua jornada.